Prefeitura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Uma excelente tarde a você que acompanha a programação da CBN Campinas. São 4h06. Estamos no ar com o Arena CBN. Comigo, Antônio Lupe, na apresentação, porque o nosso grande Eliel Almeida ontem veio. Mas hoje não. Deu aquela tradicional emendada no feriado, né? Mas faz parte. Pelo menos marcou presença nessas datas comemorativas, né? Eliel Almeida hoje está de day off, então estamos aqui para levar até você muitas informações do esporte em geral. Vamos falar sobre seleção brasileira, hein? Guarizo falou que ia ser 7-1. Eu não. Cabelo falou que ia ser 16-0. Fábio Scheib ontem não participou, mas mandou um zap, falou que ia ser 3-0. E o placar do jogo foi 1-1. Vexame da seleção brasileira em Cuiabá. Empate com a Venezuela. Nós vamos falar também dos outros compromissos das seleções sul-americanas. Ontem teve rodada cheia. Vamos falar também de Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem um jogo importante para Ponte e Guarani. Ponte e Guarani só entram em campo no domingo, mas a rodada já começa hoje. Importante compromisso para as duas equipes. Torcedor do Guarani vai ter que secar, o torcedor da Ponte também vai ter que secar. Daqui a pouco a gente explica toda essa confusão. Ao meu lado, aqui nos estúdios da CBN, o William Cabelo, o rei do sarcófago, está conosco. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Tudo bem, Eliel? Boa tarde. Eliel não, é Antônio. Boa tarde, Antônio Lupe. Comecei bem. Eliel só depois das 10. Marco Guarizo, Fábio Scheib, toda essa equipe técnica, a nossa audiência. Olha, seleção brasileira ontem um fiasco, deu ruim, não foi legal. E teve até pipoca. Pipoca, mas o que não pipoca... O araqueto quando toca... Ah, mas o que não pipoca é o sarcófago. Isso! Que cumpre o seu papel com maestria, sempre trazendo um jogo relevante para a torcida, não só campineira, mas de todo o universo, meu caro Lupe. Ah, que belas palavras de William Cabelo. Fábio Scheib, sim, ok. Fábio Scheib está conosco também, tudo bem, Scheib? Boa tarde. Fala, Antônio Lupe, boa tarde, Cabelo, Guarizo. Boa tarde, ouvinte CBN. Seleção brasileira assombrando o torcedor hoje sexta-feira 13, então a seleção brasileira assombrando o pessoal ontem. Foi mal, hein? Neymar foi mal, Vini Júnior, mas ainda tem um campo grande ainda até a Copa do Mundo. Vamos imaginar que a seleção venha a melhorar nesse ciclo, né? Tem um campo grande, então tem Mato Grosso do Sul inteiro, né? Então, praticamente... jogou no Mato Grosso ontem, né? Você foi bem nessa. Tudo bem, Guarizo? Boa tarde, está conosco também aqui no Arena. Grande Guarizão. Tudo bem, Lupe? Prazer estar com você, com o Fábio Scheib. Um cumprimento especial ao William Cabelo, porque ontem a gente não tinha YouTube. Sim. E o William Cabelo imitou o Eliel o programa inteiro perfeito. Parecia que o Eliel estava aqui. Tanto que até acertou o sarcófago. Então quero te parabenizar, obrigado, cara. Eu nunca vi uma imitação tão bem feita como a que você fez. Até hoje o ouvinte pensa que o Eliel participou no feriado ontem. Bom, é o seguinte, hoje é sexta-feira 13. 13 de outubro. 13 de outubro, sexta-feira 13, e nós contamos com a participação dos ouvintes. Para você que está sintonizado na CBN, participe do Arena, porque é o seguinte, nós estamos com pouquíssimos assuntos hoje no programa, então a sua participação, ela é fundamental, através do DDD 19 99186 9070. 99186 9070. 19 o DDD. E hoje nós estamos com uma enquete especial. Qual jogador mais assombrou o seu time? Aquele jogador que só deu susto, que nunca fez algo de bom.
Qual foi? Eu achei que era o rival que assombrava. Não, vamos colocar nome, dar nome aos bois. Qual o jogador que mais te fez, mais te assustou? Qual o jogador que mais assustou o seu time do coração? Não precisa ser do seu time, pode ser de outra equipe que você viu jogando e falou, nossa, esse é ruim, hein? Nossa. Esse aí é ruim. Mande mensagem pra gente, estou esperando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, através do 19991869070. Estamos no YouTube, hein? Com imagens, você pode acompanhar o Arena através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Nós também vamos dar audiência e relevo às participações do YouTube. Você também pode mandar mensagem através do chat. São de 4 horas e 11 minutos. O sarcófago mudou, né, William? Mudou, ele tem um novo aspecto, uma nova roupagem, mas sempre um brilhantismo que característico, e não podia ser diferente a gente falando de Arena CBN, e hoje tem um jogo muito especial. Um jogo especial que envolve o Guarani? O Guarani. E esse jogo que o William Cabela separou, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. O que acontece aí no seu litoral? Olha só, hein? Gostamos de tudo, nós queremos mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Se Eliel estivesse aqui, diria que é Barão Vermelho. Barão Vermelho, Eu né? Menudos. Eu achei que ele ia falar Plebe Rude. Precisando a gente se espreme. Bom, ultraje a rigor, né? Ultraje a Rigor. rigor. Vamos invadir a sua Vamos praia. invadir a sua praia. Aliás, quem foi pra praia se deu mal, né? Porque tá uma chuva danada, né? Olha, Se bem que é mais gostoso chuva na praia do que sol em casa. Né? Ah, mas gasta uma grana, hein? Tem isso também. Gasta uma grana. A galera, a criançada querendo sorvete, aquela correria, você não vai molhar o raio e corre, junta as coisas e a onda e vira um rolo danado, hein, Cabelo? Nossa, aquela Fusark. Nossa senhora. Bom, é o seguinte, daqui a pouco você vem com o jogo, hein, William? Claro. E é o seguinte, qual jogador mais assustou o seu time do coração ou o futebol em geral? Aquele jogador que é ruim, perna de pau. Sexta-feira 13, através do 991869070 ou também através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Abre o programa aí, Cabelo. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi e no stream o grande Daniel França, está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Vai que é sua, vestibulando! E quem vai, vai com tudo! Corpo descansado, boa hidratação, alimentação leve e roupas confortáveis. Fique ligado ao horário de chegada. Leia as questões com atenção. Mantenha o foco e confie no seu potencial. Lembre-se da caneta de corpo transparente. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. Aprova nas melhores universidades. Venha molhar as palavras no Geo Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro e 15 da tarde, o Arena CBN está no ar. Contamos com a participação dos ouvintes, porque hoje tem uma enquete que é para você relaxar. Sexta-feira,
emenda de feriado. E a gente quer saber qual o jogador que mais assustou o futebol. Aquele jogador ruim, fraco, que te causou sustos. Mande mensagem pra gente, 19 991 86 90 70. William Cabelo, qual jogador, na sua opinião, que você tem um conhecimento vasto, qual jogador mais te assustou de forma negativa? Quando você viu, nossa, que susto. Lupe, eu lembrei, eu vou falar de uma dupla, pode ser? Pode, eu vou pode falar ser, de uma pode dupla, ser, que a pode ser. torcida do Corinthians não deve ter muita saudade, não. Lá pelos meados de 90, 91, a zaga Baré e Embu. Muitas emoções. 93. Baré e Embu. É. Meados dos anos 90, portanto. É, quando o Marcelo Dian tava machucado, né? Baré E o Embu. Henrique também. Eu lembro que a torcida corintiana ficava com frio na espinha. Nossa. E olha que o Corinthians já teve excelentes zagueiros, né? Não, poxa. Uma escola, né? De Gamar, mas no passado mesmo, Zé Eduardo. Foi Aliás, sofrível. 13 de outubro, Corinthians campeão em cima da Ponte, 77, gol de Basílio, né? A torcida do Corinthians deve estar comemorando, na minha opinião, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Lógico, tem o Mundial, Libertadores, mas o título de 77 é a ruptura de um período Do nefasto, jejum, né? trevoso para o Corinthians. Por falar em Trevoso. essa zaga do Corinthians era trevosa. Fábio Scheibe também tem um conhecimento gigantesco do futebol mundial. Qual o jogador que não brilhou a sua retina, que te fez assustar nesta sexta-feira 13, Fábio Scheibe? Pode citar mais de um, fique à vontade, viu? Até porque o seu time do coração já teve cada coisa, hein? Sim, mas eu vou falar da dupla campineira, se você me permite. Mas é claro que permito. Vou falar então do Guarani e também da Ponte Preta. No Guarani eu destaco Maicon Sapucaia. Você lembra dele, o Cabelo? Eu lembro, Scheibe. Meu Deus do céu. Maicon Sapucaia. Eu lembro. Eu não lembro. Que ano que foi? Série C, né? Série C, Série 2000 e... 2000, do Guarani? 2009. Não, 2008. 2008, 2009, né? É. E o da Ponte? 8. Maicon Sapucaia. O argentino Gustavo Savoia. El Potro. El Potro. O Cabelo é fã. Esse era craque. Ele entra num jogo com o Palmeiras, aí tinha a torcida do Palmeiras, Savoia, ele aponta os jogadores da Ponte, olha lá, ó, a faixa com tem o uma meu história nome. do Savoia, ele não sei se foi a estreia dele, mas ou o primeiro ou o segundo jogo foi contra o 15 de Piracicaba, e ele fez um gol, até bonito. Deve ter meio de letra e tal. Poxa, fez uma... Nossa, Gustavo Savoia, El Potro. Sucumbiu. Bom, o Cabelo já trouxe alguns, né? Alguns. O Fábio Scheibe também. Marco Guarizo. Já que é do próprio time, né? Apesar Pode de ser nenhum... do seu time, pode ser de outro. Nenhum não de tem vocês falou do próprio time. Eu vou falar de um jogador super campeão pelo Vasco, pelo Botafogo. Foi campeão no Corinthians, mas jogou no meu time e perdeu todos os jogos que esteve em campo. Perdeu, não empatou nenhum. 100% de aproveitamento. Donizete Pantera. Meu Deus. Donizete Pantera. Mas o Donizete, ele marcava gols, principalmente no Vasco. Exato, era um grande jogador nos outros times, mas o que assombrou o time, aí é esse o caso. Se não, eu posso falar de Alceu, posso falar de Glauber, zagueiro, que chegou até na seleção naquele jogo de despedida do Romário que o Parreira levou. Bom, a gente falar de Palmeiras, você pegar a década de 80, então, que passou de cabeça de bagre lá, Nossa. era um rio Camanducaia. É. O que tinha de bagre ali Era brincadeira, brincadeira. Bom, e os ouvintes também estão mandando, tem mensagem de áudio. Vamos ouvir o que o ouvinte mandou a respeito da nossa enquete hoje, sexta-feira 13. Qual jogador mais assustou no seu time do coração ou no futebol em geral? Boa tarde, a CBN, boa tarde ao melhor programa esportivo aí não fala isso que você deixa a do gente Rádio emocionado. Brasileiro. Olha, o que me assusta é o Richarlison. Como que podem estar insistindo tanto nesse rapaz? Com tanto centroavante bom jogando aqui no futebol brasileiro. Só vou citar um, Marcos Leonardo. Boa. Coloca o Marcos Leonardo lá para ver só no meio de Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, para ver só o que vira. Se o Liverpool, o Real Madrid, o Manchester não vem amanhã buscar. Um abraço, bom final de semana para vocês aí. Obrigado, foi o Sérgio de Paulínia. A gente aproveita o gancho do Sérgio para já falar de seleção brasileira, porque o Richarlison ontem estava em campo e não conseguiu marcar e não conseguiu ter uma boa atuação. Na verdade, o setor ofensivo do Brasil ontem
muito abaixo, empate com a Venezuela, 1-1, deixou todos os torcedores decepcionados. Feriado, todo mundo chamou a família, fez aquele churrasco, preparou para ver o jogo e no final tava todo mundo brigando, querendo um ir embora da casa do outro, virou uma confusão danada. Eu começo com você, Fábio Scheibe. Richarlison foi um dos principais jogadores negativamente ontem, ou você acha que teve alguém que foi pior em campo no duelo entre Brasil e Venezuela? O Richarlison foi muito mal mesmo ontem, e não é só de hoje, né, que ele tá mal na seleção brasileira. Já vem alguns jogos desde que acabou a Copa do Mundo. Mesmo na Copa do Mundo era muito contestado, mas acho que ele está com as horas contadas na seleção brasileira, com a camisa 9 da seleção brasileira, mesmo porque ano que vem Vitor Roque já se apresenta ao Barcelona, tem o Marcos Leonardo, como o ouvinte disse, o próprio Ender, que é novo ainda também, mas vai para o Real Madrid também, vai pegar muita experiência. Eu acho que esse ataque da seleção brasileira, o Richarlison vai dar uma espirrada daí logo mais. Mas ontem o time inteiro do Brasil estava meio estranho mesmo, não estavam saindo as jogadas. Hoje pela manhã eu até falei sobre o Neymar e o Vinícius Júnior, que não se encontraram, não conseguiam se fazer jogadas, se entrosar ali, parecia algo meio distante. Não sei se foi por causa do gramado, do calor também, mas não é desculpa isso, né? E a seleção brasileira foi mal ontem mesmo, né? Tentou furar a retranca da Venezuela, até conseguiu um gol de cabeça, mas não teve chance de aumentar o placar e acabou tomando um belo gol do venezuelano. E a confusão também aconteceu no jogo, na final do jogo, muito empurra-empurra ali, o próprio Rincon que joga no Santos, o Gerson, muita discussão ali. Os brasileiros ficaram com a cabeça quente após esse empate em casa com a Venezuela. Marco Guarizo, o que aconteceu? E você acha que o Diniz precisa entender que seleção é diferente de clube, que ele não vai conseguir manter aí a questão de treinamento? O gosto tático dele vai ser difícil ser implementado no Brasil? Dá para implementar, porque ele tem jogadores ali que resolvem. Só que o que os jogadores iriam resolver não aconteceu, porque o toque de bola estava lento, a Venezuela com o ônibus estacionado na frente da área e na tentativa de jogadas individuais não aconteciam. O Neymar acertava drible lá na intermediária, chegava perto da área, nada. Vini Júnior jogando aberto pela ponta, e tem esse esquema do Diniz que os pontas vão os dois para o mesmo lado, né, para ter a tabela. Não saía tabela, também não saía drible. Pareceu que a seleção estava com sono ontem ou sentindo demais o calor de Cuiabá. Mais ou menos igual, eu acompanho muito Fórmula 1, né? Os pilotos saíram do Grande Prêmio do Catar domingo, todo mundo passando mal por causa do calor. Parecia que a seleção estava desse jeito ontem e não oferecia resistência e ainda dava espaço. Então acho que a questão não foi o esquema tático, não foi a questão do toque de bola, porque todos esses jogadores têm categoria, né? E até vi na transmissão da TV Globo o Ricardinho, se eu não me engano, falando, ou o Roger, que o Casemiro ainda não se adaptou, porque ele teve que ficar um pouco mais, porque ele não está acostumado com essa chegada na área, de elemento de surpresa, de girar um pouco o time. Eu acho que o problema não está no esquema tático, não, mas também acho que o esquema tático funciona no futebol de acordo com a individualidade do jogador. E ontem não tinha um que estava bem dentro de campo. Se jogar mal de novo contra o Uruguai, que aí é um outro jogo que era para ter uma motivação, aí talvez eu comece a questionar o sistema. Mas, por enquanto, eu não vou colocar na conta do Fernando Diniz a atuação ruim que a seleção brasileira teve ontem, não. Ô, Cabelo, é o seguinte, ela chama eliminatórias para a Copa do Mundo, mas se eu fosse o representante da Conmebol, eu mudaria o nome. Seria eliminatórias para quem não vai para a Copa do Mundo 2026. Porque classifica agora todo mundo, né? Todo mundo. 3 vão ficar de fora. Só a Bolívia que realmente, seleçãozinha fraca, né? Deixa eu ser politicamente correto. Exatamente. Né? Mas assim... Mas preocupa, pensando no que o brasileiro quer, que é voltar a comemorar uma Copa do Mundo? Não preocupa. Não preocupa? Ontem, tudo bem, o Brasil... Embora o Brasil teve até algumas chances, teve um gol anulado, tudo bem que foi anulado corretamente, mas eu acho que o Brasil não vai sofrer sustos. O problema é o seguinte, eu não vejo, com esse futebol, não vejo o Brasil classificar em primeiro ou em segundo. E um teste dificílimo contra o Uruguai. Eu acho que aí sim, porque aí, na casa, em Montevidéu, torcida, aquela velha catimba uruguaia que nós conhecemos, eu acho que é um grande teste para testar, para validação do trabalho do Fernando Diniz, e aí acho que dá para fazer uma análise mais
aprofundada e esmiuçada do mesmo. Contra Marcelo Bielsa também o El Louco, né? Então a gente vai ver dois times totalmente malucos, né? Isso. O confronto de maluquices, né? Entendi. Bom, Ô, Lupi. Opa! Diga! Você falou aí sobre as vagas para a Copa do Mundo de 2026, e a gente está contestando como que é essa distribuição, né? Todo mundo indo para a Copa do Mundo. E a Conmebol anunciou ontem que em 2030, como Argentina, Paraguai e Uruguai vão sediar a Copa do Mundo, eles já estão garantidos na Copa do Mundo de 2030. Quer dizer, vão restar 7 vagas sul-americanas. E 7 times para 3 vagas e mais uma na repescagem. Imagine como vai ser o formato. A Conmebol está estudando um novo formato, porque não dá para fazer dessa forma, né? Argentina, Uruguai e Paraguai não vão participar. Quer dizer, o nível técnico vai ser mais baixo ainda para a Copa do Mundo de 2030. Eu acho que até 2030 tem muito arena pra gente debater, mas assim, cara, não é legal, né? O país, ele vive a Copa do Mundo quando ele é escolhido para sediar um dos maiores eventos do mundo. Não só do esporte, mas do mundo. Por exemplo, vamos pegar o Catar. O Catar teve todos os problemas, a Copa teve... o calendário foi alterado, né? Porque foi disputado em dezembro por conta da questão do calor, e até aí tudo bem. Mas o país, ele respira a Copa do Mundo. Ele mobiliza, ele vive aquele momento. Agora, você põe a primeira fase, tudo bem, homenagem ao Uruguai, 100 anos do primeiro Mundial, beleza. Aí a Argentina também vai ter e o Paraguai também vai ter. Aí depois muda e vai lá pra Europa. Por que não faz a Copa inteira nesses 3, então? Exatamente. Né? É uma solução, porque agora estão tendo aí países, por exemplo, na próxima Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Show de bola. Tá tudo ali muito perto, né? São países que estão perto um dos outros. Mas agora, você pega Paraguai, Argentina e Uruguai. Aí depois vai ser na Espanha e Portugal, né? Espanha, Portugal e Marrocos. 6 países. Eu particularmente não gosto. É muita geografia, né, para pouca... Então, mas aí tem a questão do business, né? Eu acho que tudo... Porque eu não encontro uma explicação plausível do ponto de vista esportivo para essa fragmentação toda. Eu também não... E eu acho ridículo, com todo respeito. Mas é verdade, opinião. eu concordo. Eu acho ridículo. Concordo. Porque é negócio e tal, tudo bem, mas o esporte, o evento clássico da Copa do Mundo perde o seu encanto, o seu brilho. Desculpa, Lucas. Pode ir. Porque aí o torcedor dá menos atenção para a seleção ainda. Com certeza. A gente vai voltar lá até os anos 70, que o país não parava para ver jogo de Copa do Mundo. Sabia disso? Lembro. Eu não lembro que eu não era nascido, mas me contavam. Olha, eu tinha aula na hora do jogo do Brasil. Sei não, hein? Acho que você era nascido, tá escondendo a idade, hein? O Guarez comemorou o primeiro título do Brasil. Comemorou. 58, né? Comemorou. E ele tava com o Vicente Feola lá. Isso. O Guarizo praticamente participou da primeira transmissão do rádio no Sim, Brasil. Eu transmiti o descobrimento do Brasil ao vivo. Não, mas aí você também foi muito longe, né? Aí você foi muito longe. Aí o pessoal vai te Ele chamar faz de a velho. piada, você entra nela, ele muda a piada. É um camaleão. São 4 horas e 28 minutos e é o seguinte, hein? Essa decisão da FIFA me assustou. Hoje é sexta-feira 13. Qual jogador mais te assustou quando você viu jogar? Por exemplo, nós temos muitas participações, hein? Olha que beleza. Bruno, grande Brunão, final do telefone 9672, Tonhão do Palmeiras. Mas o Tonhão teve uma fase boa. Eu gostava ele do veio Tonhão. do Nacional, ele teve uma fase boa. Eu gostava muito do Tonhão. Zagueiro firme. Boa tarde, sou São Paulino. Os zagueiros Marião e Paranhos. Final da década de 70. Marião veio do Operário, Paranhos. Era ruim mesmo? Eu não vi, mas eu já vi os vídeos, né? Mas a minha mulher viu e falou que era muito ruim. Não, era difícil. Manda um abraço aqui pro Teófilo Pereira, só mandou um boa tarde. Opa. Boa tarde, tamo aqui, online, hein, Teófilo? Pode mandar sua mensagem. Qual o jogador mais que você viu jogar que te assustou? Cara, eu tenho um. Eu vou falar profissionalmente falando. Quando eu comecei a cobrir os times aqui de Campinas, tem um que chamava João Carlos. Ele veio pra Ponte, acho que 2019. Ah, sim. 2019 ou 18? 2019. Ele veio... Narrei jogo dele. Eu não me lembro agora da equipe que ele veio. Ele deve estar em Portugal agora. E teve um jogo Ponte Vitória. Ponte Vitória. A Ponte, naquela matemática, não, tem que ganhar do Vitória pra continuar vivo pensando em acesso. Jogo no Majestoso, ela perdeu 2-1, se não me engano.
E teve um lance que... Não é o jogo do Rodrigo. Não. É Eu outro, tô falando de 2019. O Rodrigo foi 17. Isso. Esse também depois teve um quebra-pau danado lá. Porque a Ponte não teve mais chance de acesso por conta dessa derrota. E aí o que aconteceu? Teve um cruzamento, ele cabeceou a bola foi na trave. A Ponte poderia ter empatado o jogo e foi um belo lance, uma cabeçada bonita, a bola quicou e saiu. E hoje o jogador tem o costume de, quando faz gol, publicar na rede social, agradecer aos familiares, agradecer a Deus e tudo mais. Cara, mas foi a primeira vez que o jogador agradeceu um quase gol. Ele foi nas redes sociais, ele falou, cara, eu agradeço, tal, fiz uma boa partida, quase marquei um gol. E assim, ele nunca conseguiu. Safira, que veio do Londrina também, jogou na Ponte. Anderson Safira, não era? Alisson Safira. Não sei onde tá também. Jogador bom no Londrina. Excelente. Veio pra Ponte e não conseguiu. Mas na Ponte teve o 2006, 2007, Fabiano Gadelha veio do Marília, arrebentava. O Marília veio aqui, foi um fiasco. Nossa senhora. E tem o próprio Xuxa, que veio do Mirassol. Nossa, o Xuxa é rei em Mirassol. Sim. O Xuxa tá estampado a foto dele no CT do... Que, aliás, é um CT belíssimo. A foto do Xuxa tá estampada no CT do Mirassol. Vai estampar a foto do Xuxa aqui no Moisés Lucarelli pra ver o que acontece. Eu lembro de um repórter da CBN Rio Preto. Pô, pede um áudio pro Xuxa aí e tal, porque o cara é ídolo em Mirassol. Eu falei, não, aqui é diferente, meu caro. Preciso da assessoria, só na coletiva. Ele pegou, mandou o áudio pro Xuxa, o Xuxa respondeu pra ele. 4 horas e 31 minutos. Vamos pegar aqui mais participações, mensagens de texto, porque daqui a pouco a gente vai para as mensagens de áudio. Opa, mandou áudio aqui, daqui a pouco eu vou pegar, não tinha reparado. Boa tarde, amigos. Goleiro Sidão do São Paulo. É o Cláudio que mandou aqui. O Sidão também atravessou uma fase difícil, né? Uma fase muito difícil. Sidão, bom dia. Meu Verdão teve tantos que não tem como nominar. Reginaldo de Limeira. A gente falava aqui que o Palmeiras teve muitos, né? Dá pra fazer uma seleção dos 11 piores. Mandou aqui vários. O Fábio Basso, Solito, goleiro. Nossa, eu lembro do Palmeiras. O Solito era ruim? Não era ruim, não. É Quem era ruim era o Solitinho, o irmão dele. E ele mandou aqui outro. O Bóvio, pior volante de todos os tempos do Corinthians. Ricardo Bóvio. Passou pelo Santos, Vasco. O Palmeiras teve um centroavante na década de 80, Hélio. E o Hélio, pra você ter uma ideia, como é da categoria do ataque do pai atleta, do Bernardo. O Hélio, ele era reserva do Reinaldo Xavier. E não satisfeito, a Ponte trouxe o Hélio em 87. E a Ponte, o que aconteceu? Foi rebaixada. Bom, daqui a pouco a gente traz mais personagens. Participe conosco agora, repórter CBN 4h32. Arena CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Um avião fretado com 172 israelenses que estavam em diversos países da América do Sul decolou na tarde de hoje do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em direção a Tel Aviv, capital de Israel. Entre o grupo estão convocados pelo governo israelense para ir à guerra. Entre o grupo estão convocados pelo governo israelense para ir à guerra. Turistas que querem voltar ao país de origem e voluntários que desejam ajudar as vítimas. O voo fretado foi autorizado pela Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. O Brasil vai poder acompanhar neste sábado o eclipse anular do Sol. Nas regiões norte e nordeste será possível ver o eclipse completo. O fenômeno ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol e o diâmetro aparente está menor do que o do Sol. Um eclipse solar só pode ser observado com óculos específicos para a visualização do fenômeno, filtro especial ou então olhando para o reflexo do Sol. Subiu para 54 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas no Paraná, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. Em Santa Catarina, 112 municípios decretaram situação de emergência. Ao todo, 142 cidades catarinenses registraram prejuízos. A chuva deve enfraquecer no sul do país, mas o risco de deslizamentos e inundações continua. O alerta é da Defesa Civil. O professor morreu e 2 estudantes ficaram gravemente feridos em um ataque à faca que aconteceu em um liceu na França. O caso aconteceu numa cidade de 40 mil habitantes, perto da fronteira com a Bélgica. O governo francês disse se tratar de um atentado terrorista islâmico. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. No horário de Brasília, 4 horas e 35 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet, só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services, consultoria especializada em sistemas de gestão. Mário Quintino vem chegando na programação da CBN para atualizar a situação das estradas. Mário, boa tarde. Muita gente acabou antecipando a volta do feriado até pelas chuvas que estão caindo no litoral. Boa tarde. Oi, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pelo menos aqui na nossa região, nosso ouvinte segue aí sem maiores problemas. Inclusive, rodovia Dom Pedro é um bom caminho. A gente observa aqui que tem uma movimentação um pouco maior na chegada para a rodovia Anhanguera, mas por enquanto não tem dificuldades. Sentido de Jacareí, também para você que vai em direção de Valinhos e Itatiba, por enquanto segue aí sem maiores dificuldades também nesse sentido da Dom Pedro. E eu trago informações do sistema Anhanguera Bandeirantes. Por enquanto, bom caminho, tanto em direção da capital quanto no sentido do interior. No sentido da capital, atenção apenas pela Bandeirantes, à altura do quilômetro 88 aqui em Campinas, perto da Santos Dumont. Tem problemas com o veículo, mas por enquanto sem impactos no trânsito também em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as situações das estradas e também no trânsito aqui na nossa cidade, 4h36. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé de salmão com pele de R$ 129,99 por apenas R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próximo ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, Guarulhos já está na grande decisão. A equipe da Grande São Paulo aguarda o vencedor de SESI e Suzano, que vão disputar o jogo 3. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Venha conhecer a nova Q3 nas versões SUV e Sportback a partir de R$ 313.990 à vista ou com taxa zero em 18 meses. Audi Q5, mais que uma SUV, a partir de R$ 362.990 à vista com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas, WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. Com os produtos da Bluepax, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepax é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepax.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepax, trabalhamos para a sua tranquilidade. Perguntinha rápida. Sua caderneta de vacinação tá em dia? É super importante para você se proteger contra várias doenças, principalmente contra o HPV, o sarampo e a polio. É por isso que a campanha de multivacinação tá on. Menores de 15 anos devem estar com todas as doses completas. Confere só. E aí, faltou alguma?
Então corra até o posto de vacinação mais próximo e vacine-se sem dúvidas. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas O abertas. aniversário 49 anos Açaí continua e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa. Além de 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha um número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. Qual é o seu motivo? Se o seu motivo é ser feliz, o nosso é garantir isso. Apresentamos Intento. Apartamentos de 90 e 120 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e lazer completo, incluindo Family Grill com piscina privativa, em uma localização sem igual, no coração do Cambuí. Viva o seu motivo. Viva o Intento. Telefone 199652-8070. Um empreendimento Build Desenvolvimento Imobiliário. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. São 4 horas e 41 minutos. Nós estamos com uma enquete hoje, dia 13 de outubro, sexta-feira 13. Qual jogador mais te assustou? O ouvinte mandou mensagem aqui. Eu confesso que eu não vi jogar, então eu vou ter que pedir a colaboração de vocês. O Marcelo Rodrigues, ele citou o Rui Rei. Olha... o Rui Rei é polêmico, né? Ainda mais nesse 13 de outubro, então nem se fala, né? Haja polêmica, haja discussão. Olha, eu também não vi o Rui Rei jogar, mas pelo acervo da IPTV, felizmente eu tive acesso a boa parte da carreira dele. Tecnicamente, o Rui Rei era um jogador muito bom, diria que quase acima da média para a época. Lembrando que ele rivalizou com o Serginho Chulapa na época, com o Reinaldo. Até cogitou-se, Careca, até cogitou-se em algum momento a convocação de Rui Rei para a seleção brasileira, o que nunca aconteceu. Agora, a polêmica da venda do jogo, isso é uma outra questão. Tecnicamente, eu não acho o Rui, nunca achei, não posso concordar que o Rui Rei era cabeça de bagre. Quem estava lá, porque quando fez 30 anos, no 13 de outubro de 2007, nessa mesma rádio CBN, eu fiz um especial com o lado da Ponte Preta, contando, né, esse jogo. Nenhum dos jogadores da Ponte acusa o Rui Rei de ter se vendido. Olha, do time titular de 77, Carlos Jair, Oscar, Polozzi, Odirley, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Lúcio, Rui Rei e Tuta, eu não conheço pessoalmente só 2, o Lúcio e o Tuta. Não conheci o Tuta, João Margarido. Os demais, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Todos unânimes em absolver Rui Rei. Então fica aí, é uma polêmica, é muita discussão, mas tecnicamente eu não acho o Rui Rei... ruim, cabeça de bagre, seja lá o que for. Boa tarde, Muralha pode entrar nessa lista? É o Licério, do Floresta 4. Se ele é flamenguista, pode. Se também. ele torce pro Mirassol ou pro Figueirense, não. Pode. Ou pro Comercial. Terça-feira, Mirassol e ABC, 2-0 pro Mirassol. O ABC descontou e no finalzinho o Muralha soltou uma bola no pé do cara, o cara errou o gol na pequena área ali. Ia ser outro frangaço do Muralha, viu? Mas se a gente fizer isso, Fábio Scheib, e aquela furada que o Marcão deu contra o Vitória naquele 7-2? Aí mexeu, hein? Aí mexeu com o coração do cara. Pô, cara. É complicado. Todo mundo erra, né, cara? Ô, Scheib, então. Ô, Scheib, eu tava aqui no Twitter, né, agora, o X, e apareceu aqui a foto de João Denoni. Ele entra nessa lista ou não? João Denoni jogou na Ponte Preta também, né? Jogou na Ponte Preta, ele tá num time do Paraná, eu acho. Ele assinou um pré-contrato com o Operário, que subiu pra Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente tem mensagem de áudio, mas vamos daqui a pouquinho com as mensagens de áudio, porque a gente vai falar de Série B. Fábio Scheib, hoje tem um jogo que interessa a Ponte Guarani em relação à tabela, não é isso?
Exatamente. Criciúma e Chapecoense se enfrentam às 9h30 da noite lá no Heriberto Rilse. É importante tanto para o Bugrino também quanto para o Ponte Pretano. O Criciúma, nesse momento, é o 8º colocado, tem 51 pontos, 3 a menos que o Guarani. Caso o Criciúma vença, o Criciúma passa o Guarani nesta noite, entrará no G4, porque no número de vitórias ele passa o Guarani nesse critério de desempate. E lá embaixo, a Chapecoense é o primeiro time na zona de rebaixamento, ela abre a zona de rebaixamento, tem 30 pontos, 4 a menos que a Ponte Preta. Caso a Chape vença, encostará na Ponte, ficará a apenas 1 ponto da Ponte Preta. Ponte Preta vem da zona de rebaixamento cada vez mais perto, caso a Chapecoense vença, né? Então, hoje, Ponte Pretanos e Bugrinos têm que ficar de olho, 9h30 da noite, Criciúma e Chapecoense. Bom, então esse jogo vai colocar pressão em uma das equipes aqui de Campinas. Se o Criciúma vencer, o Guarani precisa pontuar contra o Vitória para voltar para o G4. Se a Chape vencer, fica 1 ponto de distância da Ponte Preta em relação ao Z4. E a Ponte enfrenta o Atlético, o Guarani vai até Salvador encarar o Vitória. É uma situação delicada, né? Eu acho que nesse momento, a Chapecoense vencer, ela pressiona mais a Ponte do que se o Criciúma vencer o Guarani, na minha opinião. Com certeza. Eu acho até que o melhor resultado para as nossas equipes aqui de Campinas seria um empate em 0-0, para não ter nem essa questão de saldo de gols. Verdade. Seria o paraíso, né? Seria o ideal. Mas vai ficar na expectativa aí, ver o que acontece e depois refazer contas, planejamentos e estratégias. Mas que o Criciúma é muito superior à Chapecoense, não Sem é só dúvida. a posição da tabela que diz, né? Sem dúvida. São as atuações dos times, né? É verdade. E a Ponte tem um compromisso difícil contra o Atlético, né, Guarizo? Mesmo ainda com algumas dúvidas, a possível volta do Pablo Diego na lista de relacionados, mas o Atlético é o melhor time do segundo turno e um time que a Ponte tem enfrentado dificuldades quando enfrenta aí no histórico do confronto. Exato. E uma das boas notícias, eu ouvi de manhã, como é que chama a colega que mandou de Goiânia? A Natália Freitas. A Natália Freitas, é que o Shailon pode ficar de fora. Viajou, tá? Viajou? Viajou para Campinas, mas não treinou durante a semana. Eu acho que vai ficar no banco. Então, o Shailon, quando eu vi surgir na base do São Paulo, falei, que isso? Pareceu um camisa 10 aí que é de seleção brasileira. Ele acabou não explodindo, mas é um jogador importantíssimo para o Atlético Goianiense. E a Ponte, o Pablo Diego, ele vai ser importante quando ele puder jogar pela velocidade que o Brigatti quer implantar, tanto que foi assim que saíram os gols, né? No caso do Gé no contra-ataque, que não é um jogador tão rápido, mas ele teve a habilidade de driblar o zagueiro e bater, e do Mailton, esse sim, que teve a velocidade como a maior arma dele, né? Fazendo um dos gols, o outro foi de pênalti. É um jogo extremamente difícil. O torcedor da Ponte Preta tem que saber que vai para o estádio precisando apoiar, ser mais um jogador, porque tecnicamente o Atlético é muito superior à Ponte. Significa que vai perder dentro de casa? Não. O Moisés Lucarelli pode fazer a diferença. O empate contra o Sport vai abalar os jogadores? Não, como te disse o Mailton, né? É passado já. Então, é um jogo muito difícil. Se a Ponte conseguir um ponto, dependendo da circunstância, não é tão horroroso assim. Mas, claro, né? Se não quer cair, tem que somar ponto dentro de casa. E é claro, assim, é difícil pedir paciência para a torcida da Ponte, mas é o que tem que ser feito nesse momento. Apoiar o time até o final e ver o que acontece. Depois, se acontecer uma derrota, espero que não, mas a Ponte tem que ser apoiada. A torcida tem que abraçar, acolher o time, empurrar para a Ponte conseguir um bom resultado no domingo. E o Guarani também tem pedreira, hein, Chaibe? Contra o Vitória, expectativa de casa cheia, mas o Bugre vai com força máxima. Vai com força máxima, mais um belo trabalho do Léo Condé, né? Já tinha tido sucesso anteriormente em outras equipes, agora à frente do Vitória, levando o time à liderança da Série B. O Guarani vai reencontrar alguns ex-jogadores, né? Giovanni Augusto, Rodrigo Andrade também, que está emprestado ao Vitória, mas o Guarani tem que ir para lá com a cabeça pensando em somar pelo menos um ponto. É muito difícil bater o Vitória lá, realmente, mas nada é impossível. O Barradão deve estar lotado. O Derek é a grande novidade também, grande esperança de gols, como você ouviu ele hoje pela manhã também. O Derek é um grande nome para o Guarani tentando buscar algo positivo lá para somar mais pontos nessa busca pelo G4 aí, nessa busca incessante do G4, que nessa rodada também tem duelo entre o segundo e o terceiro colocado. Duelo entre Sport e Juventude também. O Guarani vai ficar de olho nesse jogo, mas é importante somar um pontinho lá no Barradão.
São 4 horas e 49 minutos e a CBN vai acompanhar os dois jogos. No domingo, às 3 horas da tarde, a abertura da jornada para Ponte Preta e Atlético Goianiense, com narração do Carlos Cabela. Muito bem. Com Gabi Castro nos comentários e eu estarei nas reportagens. À tarde, um pouquinho mais à tarde, às 6 horas, tem a narração de Júlio Nascimento. Júlio Nascimento, não é o Júlio Velarde. Comentários de Carlão de Freitas e reportagens de Adriana Almeida. E quem estará apresentando toda a jornada? Marco Falopa Guarizo, que está conosco aqui na na Arena. E eu vou Arena. estar na audiência, mas desde 2 da tarde. E Elton Grimaldi também estará nas duas jornadas na técnica aqui da CBN. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, porque daqui a pouco tem o sarcófago e tem um monte de áudio. Tem muitos áudios, nós vamos soltar todos. Não saia daí. Duvido. É jogo rápido, a gente volta já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Seu carro te levou pra festa, olha só que da hora. A festa tava chata e ele te leva embora. É claro que ele importa pra você. Quer ter cobertura nacional e Mercosul e cobertura de pequenos reparos? Acesse mafre.com.br e saiba mais. Seguro Mafre Auto. Cuidamos do que é importante para você. Fale com o seu corretor. O aniversário 49 anos Açaí continua e você ainda pode ganhar 1 milhão e uma casa, além de 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos. Cadastre-se já pelo site aniversarioaçaí.com.br ou nos totens das lojas. Acumule compras de qualquer valor e a cada R$200 você ganha um número da sorte. Informe no caixa seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. Festa em dobro Açaí, a sua chance de ganhar e economizar muito. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. 4 horas e 52 minutos. O William Cabelo tem um recado? Pois é, Lupe. Deixa eu dar um alô para toda a galera de Indaiatuba. Amanhã, às 9 da manhã, no minicampo Lucas Tadeu Nascimento, na Vila Havaí, o nosso jogo anual de Masters do Primavera 77 contra Masters do Primavera de 82, um evento gratuito e imperdível. Então, convite fica dado para a galera de Indaiatuba, quem gosta do bom futebol, velhos craques. E é claro, estarei lá prestigiando o evento. Ainda Não bem. jogarei, pois estou no período de transição. Certo. A transição entre o Alambrado e o bar mais próximo, Lupe. Ainda bem, né? Até porque o futebol agradece a ausência. O futebol do William Cabelo. agradece. Porque eu vi uma foto sua, você tava agachado e o fotógrafo demorou pra tirar, você tava quase caindo assim. Foi difícil, a estrutura é pesada. Vamos lá então, com os áudios, os piores jogadores que já passaram pelos olhares dos ouvintes nesta sexta-feira 13. Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde! Aqui de Sumaré. Rapaz, o peixão lá teve muito, hein? Mas olha, tinha um tal de Domingos. E meu amigo, quando você via o jogador adversário vindo correndo com a bola e você olhava que quem ia dar o combate era o Domingos, a espinha gelava toda. Olha o pênalti acontecendo, olha o cara sendo expulso. Domingão era brabo, rapaz. Era brabo. Da correntinha pra baixo, tudo canela, né? Jogou aqui no Guarani também, vice-campeão paulista. Mais um. Boa tarde, Arena. Tá falando que é Márcio da Posse. Pra mim, o que mais assustou o meu time foi a contratação de Edmundo. Em 1995. Naquele momento, né? O Flamengo. Eles mais bateram cabeça do que jogaram bola. Beleza? Valeu, um abraço a todos aí. Melhor ataque do mundo. Mais um. Boa tarde, amigos da Arena.
Para mim, o jogador que assustou e deixou uma péssima recordação foi Toninho Cerezo na seleção. Na seleção. Para ele ficar ruim, faltava muito ainda, viu? Grande abraço. Ayrton Dias, de Campinas. Valeu, Ayrton. Vamos discordar, Cabelo? Bom, segue. Vai, Mais um. Não vou. Boa tarde, galera, tudo bem? Boa. Então, a respeito à seleção aí, cara, nada contra o Neymar, mas enquanto esse cara estiver na seleção, o Brasil não vai fazer nada. Por quê? Por quê? É um bando de lambiçal pro lado do cara. Lambiçal? Não vai, não. É mídia, é tudo. Então, quando ele estiver aí, a seleção não vai pra frente, não. O Neymar ontem ele saiu literalmente com um saco cheio, né? De pipoca. Mais um. Boa tarde, galera do Arena. E aí, beleza? Estamos aí, firme e forte, trabalhando. Boa! Enquanto os outros estão curtindo, passeando, se divertindo, né, Eliel? Mas, beleza, galera. Ixi, eu não ouvi essa parte, cara. Um amigo aí lembrou do Richarlison. Amigos, eu sou do tempo que o artilheiro do Campeonato Brasileiro geralmente ia para a seleção, ia ser convocado. Ainda mais para esses joguinhos aí, né, contra Venezuela, né? Dá para testar, né? Tiquinho Soares, leva para fazer um teste, né? Põe lá, né? Pedro, né? Mais um. Boa tarde, galera. Tudo bom aí? Ricardo de Paulínia. Sou ponte pretano, mas vou falar de um jogador do Corinthians aí que era um terror. Ruim pra caramba. Gralac. Nossa senhora. Mais um. Fala, Lupe, pessoal da Arena, boa tarde. Cara, se eu for falar quem assombrou a ponte, não vai ficar uns 4 programas diretos só falando disso. Mas só do ano passado aí, ó, Fabrício, o Richard, atacante, jogou 700 jogos, não fez nenhum gol. E o principal pra mim é o goleiro Jean, cara, que jogou há anos atrás, né? O cara, além de tudo, era azarado. Caiu com Ponte, Guarani, Bahia, Vitória e derrubou o Corinthians. Um abraço, pessoal. Mas tudo de era bom pra bom vocês. goleiro, valeu. Opa! Interrompemos os áudios porque Elton Grimaldi abriu o sarcófago. E o jogo que o William Cabelo separou aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Guarani em campo. Guarani em campo. Enfrentou quem? Comercial de Ribeirão Preto. Opa, o Leão. O Bafo. O Bafo. O comercial que joga no Palma Travassos, a joia de cimento armado do Jardim Paulista. Palma Travassos. Mamãe e papai moram perto ali, hein? Quem jogava no Bafo? Tostão. Que ano foi isso, Guarizo? Cara, do Tostão não faço a menor ideia. Pela música eu vou tentar 1985. E aí, Shaibe? 83. 83 e 85 são os palpites. Vamos fazer o seguinte? Vamos acompanhar a reportagem que foi exibida na época através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, para você que está no FM, o áudio do compacto ou reportagem. O brinco de ouro hoje, 25.650.000 arrecadação. Aí, o lance que originou o primeiro gol do Comercial. Você vai ver agora na repetição. O Giba atrasou mal. O centroavante Roberto Carlos dominou a bola e o Valdir foi obrigado a fazer pênalti. Luiz Alberto vai bater e conferir o primeiro gol do jogo. Daí bateu no meio do gol. Luiz Alberto, Comercial 1, Guarani 0. Uma jogada infeliz do Guarani. Mas o Guarani vai descontar agora na cobrança desta falta. Acompanha aí. O Barbieri vai cruzar certinho na cabeça do Ney. Ah lá, o Ney se manda de cabeça. No cantinho direito, gol do Bugre. Guarani 1, Comercial 1. Vamos conferir na repetição. A falta bem cobrada por Barbieri. Colocou o Sérgio, que não gostou muito não, hein? Mas ele vai cobrar a falta aí. E vai sair daí o lançamento do Evair. Veja só, lançamento certinho o Barbieri. Ele cruzou para trás, sempre vem o homem de trás. Rubens Feijão, golaço, hein? Golaço aos 45 minutos, finalzinho de jogo. Rubens Feijão, Guarani 2-1. Veja na repetição. Enfiada de bola do Evair também foi perfeita. O toque do Barbieri. E apareceu o Rubens Feijão em grande estilo, fazendo 2 Guarani, 1 Comercial. E este foi o resultado final no Brinco de Ouro da Princesa. Comemoração, festa e o Guarani com 35 pontos no cômputo geral. É o terceiro colocado no cômputo geral com 35 pontos.
esse jogo? Total de 3.418, 2.565 pagantes e 853 menores. Alguém acertou? Acertou. Quem? Marco Guarizo. Ah, roubou, certeza. Roubou. Ah, ele é um sapeca. Roubei coisa nenhuma. Ficha técnica do jogo, Cabelo. Guarani 2, Comercial 1, Guarani de Valdir Pérez, Giba, Júlio César, Wilson Gotardi, Zé Mário, Ney Barbieri, Rubens Feijão, Niquinha, Gerson, depois Tozin e Gerson Sodré, depois Evair, técnico Lorissandro. O bafo de Gúbio, Gaspar Zé Américo Souza e Edson Pacheco, Luiz Carlos Jackson, Luiz Alberto, Tostão, depois Glauco, Roberto Carlos Henrique, do técnico Alfredinho Sampaio. Ô, Alfredinho Sampaio. Acho que faleceu já, né, Alfredinho? Eu acho que sim. Eu acho que já é falecido. Ele é pai do Regis Angeli, auxiliar? Não, Antoninho é o pai do Regis. Isso. Com narração de Campos Filho. Campos Filho. Bom, pode fechar, Elton. São 5 horas em ponto. Palpitão do Arena. Domingo, nós temos Atlético Goianiense e Ponte Preta. Na verdade, Ponte Atlético. Quem vence, Cabelo? Ponte Preta. Quem vence, Guarizo? Empate. Chaibe? 1-1. Mais tarde, Vitória e Guarani. Guarizo? Vitória. Chaibe? 2-0 Vitória. Cabelo? Empate. Que situação, hein? Que situação. Lembrando aos nossos ouvintes que palpite não significa que vai ganhar ou vai perder, porque senão vou começar a xingar o apresentador aí da jornada, o âncora, né? Bom, vamos xingar. Tem mais 2 áudios, Elton? Vamos tentar só pra pôr, porque a gente não fica devendo nenhum, não tem como? Então tá bom, eu agradeço a participação de todos. O Rogério do Jardim Bassoli falou que o lateral esquerdo, Rodrigo Ninja. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Ah, rapidamente aqui, a Divina Bertalha. Já passei o seu recado pro Cabelo, viu, Divina? Gente, obrigado pela audiência. Valeu, Guarizo. Que honra estar com vocês. Valeu, Chaibe. Valeu, um grande abraço. Valeu, Cabelo. Valeu, abraço, galera. Agradeço ao Elton, ao Daniel França. O Arena CBN fica por aqui. Você continua com a programação da CBN e a gente volta no domingo com a transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani. O Arena está de volta na segunda-feira. Ótimo final de semana. Juízo! A gente se encontra em uma outra oportunidade. Tchau, tchau!